Bom, e para repercutir justamente esses desdobramentos econômicos que estão abalando bolsas pelo mundo afora, a Juliana Rosa já chega mais com outras informações para a gente. Seja bem-vinda, viu, Ju? Boa tarde para Tudo você. bom, Edu? Tudo bom? Tudo bom, Renan? Boa tarde. Boa tarde para vocês, estão aqui entre nós. A gente, embora não seja tão dependente do comércio internacional, o país é um dos mais fechados do mundo, obviamente que a gente não é uma ilha Uhum. e temos aí as repercussões também no mercado brasileiro, principalmente via dólar, que é o que mais bate aí na vida de todo mundo. Quando a gente pensa em dólar, a gente pensa em inflação. No momento em que a inflação está pesada aí no bolso de todo mundo, a gente esperava que houvesse algum alívio do dólar, porque com a economia americana tendo um risco de ficar pior e o dólar se enfraquecer, a gente tinha até quinta-feira a perspectiva de um dólar que chegou abaixo de 5,60, hoje está acima de 5,90. Então, é uma gangorra enorme, porque, no fundo, ainda que a perspectiva ainda seja de que o dólar possa, em algum momento, ficar mais fraco e o mundo todo também ter produtos mais baratos, porque vamos combinar que a China, principalmente, vai ficar com um produto sobrando. Então, a perspectiva é, se olhando por esse lado da inflação, é que preços possam ficar mais baratos no mundo. Uhum. O petróleo está em queda, por exemplo, então os economistas estão comentando até num evento que teve hoje aqui em São Paulo, do Banco Central, que premiou os economistas que mais acertam as previsões daquele relatório do Banco Central, o Focus, às segundas-feiras. Eles estavam comentando que pode ser que o combustível caia de preço. A gente tem as commodities em geral, quando a gente olha a bolsa, por exemplo, a bolsa aqui no Brasil está caindo 1,4. É principalmente de produto que a gente vende para fora, com essa perspectiva de menor crescimento mundial, não só petróleo, então Petrobras está com uma queda forte, mas as ações ligadas a minério, siderurgia, com uma perspectiva de menor crescimento mundial, menor demanda por esses produtos básicos que o Brasil vende. Então, olhando do ponto de vista de inflação, pode ser até que a gente tenha um impacto positivo, porque no curto prazo, o que os economistas estão dizendo também é que o Brasil pode, com isso, ter juros menores, talvez os juros não precisem subir tanto na próxima reunião em maio, talvez subam meio ponto percentual e pare por aí, porque a gente falava que podia subir além de 15, então o juro Uhum. está em 14,25 hoje, que é a taxa básica de juros, que é referência se você precisa tomar crédito, então pode ser que ela suba menos, diante de uma perspectiva de preços, produtos internacionais menores, e um dólar que ainda se espera que ele fique um pouco mais fraco. Agora, quando eu pergunto para os analistas, mas você tem certeza que isso vai acontecer? Todo mundo fala não. Então, é uma situação em que a grande preocupação hoje é que, sabe, uma caixa de Pandora? Uhum. Você abre e você não sabe o que vai sair dali. A gente está numa situação em que a gente sabe como começa e não sabe como termina. Então, o que está sendo falado nesse momento é uma proporção de uma crise da década de 30, da Grande Depressão. Então, assim, é esse patamar de preocupação que temos hoje. Aonde vai acabar essa guerra? Porque essa questão do olho por olho, dente por dente, isso já pode levar a uma situação. Você vê, o Trump já falou: olha, se a China vai nos retaliar, a gente vai retaliar de De volta, volta, né? 50%. Então, onde que isso vai parar, né? Isso, olhando para o Brasil também, uma coisa que os empresários estão muito preocupados é que tem muito essa questão, o Brasil é menos tarifado, então a gente poderia relativamente ser mais competitivo no mercado americano. Até pode ter algum efeito pontual, setorial, mas de uma maneira mais ampla, preocupa muito mais aqui no Brasil a enxurrada de produtos chineses que devem vir. Tem um dado que me chamou a atenção, queria compartilhar com vocês, é que enquanto nos Estados Unidos eles consomem muito, né, os americanos são muito consumistas, então eles produzem 15% de toda a produção mundial e eles consomem o dobro, 30% quase de tudo que é consumido no mundo é consumido pelos americanos. Então, eles vão ter que não só aumentar a produção, como diminuir o consumo para poder diminuir esse desequilíbrio que é o que o Trump está querendo. Não se sabe, né, se os americanos vão ficar satisfeitos em aumentar a produção, produzir mais carro, mas comprar menos carro.
eles vão ter menos dinheiro para comprar carro, porque os preços vão subir nos Estados Unidos. Por outro lado, na China, o equilíbrio é ao contrário. Eles produzem 32% de todos os bens do mundo e os chineses consomem só 12%. Então sobra produto. E aí qual é o medo? Enxurrada aqui cada vez mais, e isso pode prejudicar muito a indústria brasileira. E vai haver um tempo até que esse impacto chegue no consumidor. Você está falando de consumidor final, né? Por enquanto a gente está falando de números, de investidores, dos mercados, das bolsas, mas quando as pessoas começarem a sentir no dia a dia, você está usando o exemplo das duas populações, americana e chinesa, isso pode haver um outro impacto também no mercado a partir da reação dessas pessoas, né? Exatamente. A gente, no curto prazo, a gente fica nessa gangorra, o que é horrível, né? Então, todo mundo perde. É aquela coisa, você viu, as bolsas chegaram a subir hoje, porque aí teve a notícia, depois Os 90 desmentida, dias, né? ia suspender, não Que ia suspendeu. suspender, depois falou que não vou suspender nada. Mas essa volatilidade, o que que faz? Todo mundo fica parado. Então, as empresas não investem, os consumidores não consomem, fica todo mundo inseguro, a economia dá uma paralisada, né? Então, isso é muito ruim para todo mundo no curto prazo. Agora, claro, a gente pode ver, o setor do agro brasileiro pode ser beneficiado porque essa briga de cachorro grande entre China e Estados Unidos pode fazer, assim como no primeiro governo Trump, que os chineses comprem mais produtos brasileiros em detrimento dos produtos do agro americanos, né? Mas a indústria, por outro lado, está preocupada porque a indústria tem uma dificuldade maior de competir no mercado americano, porque as tarifas relativamente são menores, mas temos um custo Brasil muito alto. Não somos muito competitivos para disputar com Europa, enfim, com a própria China. Então, hoje a gente vê com mais preocupação os riscos que são colocados nesse ambiente de total insegurança, né? Da onde que isso vai terminar. Aí, pra gente entender o que a gente tá falando de 25% das trocas comerciais do mundo, né? Que envolvem ali, de alguma maneira, os Estados Unidos. Por isso também, esses reflexos que vão se espalhando por diferentes países e, claro, vai sobrar um pouquinho aqui pra gente. Se vai ser bom ou ruim é o que a gente tá esperando, mas como disse já a Ju aqui hoje, é algo que tá todo mundo nessa espera e nesse compasso de espera a economia também já vai esfriando cada vez mais. Pois é, e o pior dos mundos seria o mundo entrar em recessão e o dólar continuar alto. Tem a ver com essa insegurança. Que uma coisa fala assim, olha, eu tomei uma decisão, acabou, a gente já sabe o que vai acontecer, talvez o dólar pudesse enfraquecer, e aí pelo menos a parte da inflação a gente teria Contornava garantido, minimamente, né? Mas quando a gente tem uma alta insegurança, o risco é todo mundo corre para a moeda americana, mesmo com o cenário de recessão nos Estados Unidos. Então, isso é o pior dos mundos, né? Porque quando se eu anunciasse só uma vez e tivesse certeza que ele não ficaria indo e voltando, ou que pode cada hora ter uma novidade, o dólar poderia, logicamente, o dólar Entrar se numa enfraqueceria. descendente, E seria bom aqui para a inflação nossa. Agora, se a gente tiver os produtos em queda, petróleo, minério e tal, que é bom para a inflação, mas se o dólar sobe, esses produtos são cotados em dólar, não está garantido o efeito de queda da inflação no Brasil. Então, estamos nessa situação. O que eu sei de bastidores, eu trouxe aqui, né? Tentei conversar lá com o pessoal do governo e todo mundo falou, olha, realmente não dá para a gente contar com um dólar barato. Assim, não estamos ainda contando com um cenário desse. É tudo muito incerto ainda. 5,91 nesse momento o dólar, alta de 1,3%. Mais cedo a gente teve o recorde do dia, que foi 5,93. Faltam 46 minutos para o fechamento do mercado. A gente vai acompanhar esses números de pertinho. Obrigado, viu, Ju? Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã.